Olá, meus amigos e meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui esta noite, glória a Deus, para mais uma live onde estaremos estudando, refletindo no contexto do capítulo 40 do livro do Gênesis. Você está na TV Luz para o Caminho Nações. Seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo te abençoe, te esclareça, te oriente, que junto nós, no poder do Espírito Santo, possamos discorrer sobre esse assunto tão importante, para que possamos ser devidamente orientados e preparados para o reino de Deus. Bem, você que aí está, gostaria de convidá-lo para termos uma palavra de oração, pedir que o Espírito Santo venha conduzir-nos nesta live e que o nome de nosso Deus seja engrandecido hoje e sempre. Oremos então. Pai amado e santo, estamos aqui nesta noite, ó Pai, agradecidos pelo cuidado e a proteção que o Senhor tem dispensado a cada um de nós, às nossas famílias, aos nossos amigos, aos nossos parentes próximos e distantes. Gostaríamos, ó Pai, imensamente de contar com a presença e o apoio do Teu Santo e Bom Espírito, no intuito de que nós, ao estudarmos este capítulo do livro do Gênesis, possamos compreender a mensagem nele contida, os ensinamentos e orientações. Por favor, ó Pai, conceda-nos esta graça, ao Teu Espírito Santo, no intuito de que nós tenhamos o nosso intelecto aflorecido e assim nós possamos, ó Pai, ser esclarecidos concernente à verdade que contém na Tua bendita e gloriosa palavra. Abençoa os amigos que já estão conosco e aqueles que entrarão durante e aqueles que virão essa live posteriormente. Que o Seu nome, ó Pai, seja engrandecido, que o Seu santo nome seja exaltado. Toda honra e toda glória pertence a Ti. Nós Te louvamos e exaltamos e engrandecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Gênesis capítulo 40. Glória a Deus. Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações dos sonhos? Contai-me o sonho. Amados, este dilema não aconteceu somente na vida daqueles dois prisioneiros que estavam encarcerados juntamente com José. Não, aconteceu na vida de Faraó, né? Que está inclusive dentro do contexto aqui desse estudo. Aconteceu na vida do rei Nabucodonosor, né? Quando Daniel, movido pelo Espírito Santo de Deus, compareceu à presença do rei para explicar o significado dos sonhos, não que houvesse em Daniel capacidade, mas ele fez questão de exaltar ao Deus do céu, que conhece o fim desde o princípio e sabe o significado de todas as coisas, tá certo? Então foi assim que se desenrolou essa narrativa, né? Ainda na prisão, meus queridos, José recebeu dois novos companheiros de cela: o copeiro-chefe e o padeiro de Faraó.
Por algum motivo, queridos, a Bíblia não relata. Ambos ofenderam a Faraó, que, indignado, os lançou no cárcere onde José estava preso. Gênesis 40, verso 3. E por algum tempo estiveram ali na prisão. Gênesis 40, verso 4. Certa noite, porém, ambos tiveram um sonho. Cada um o seu sonho em particular, e cada sonho com a sua própria significação. Gênesis 40, verso 5. Acreditando que não se tratavam de sonhos comuns, ficaram angustiados. E de fato, não eram sonhos comuns. Não eram pesadelos, não eram efeito de comida pesada à noite. Não. Era propósito de Deus que eles tivessem esses sonhos no intuito de que, usando José, então eles tivessem a explicação desses sonhos, para que posteriormente, então, um deles, o copeiro, embora demorado, se lembrasse de José, o qual lhe havia explicado o seu sonho, tá certo? Então, tudo há um propósito, né? Diante de Deus, tudo há um propósito. Na cultura egípcia, queridos, os sonhos eram considerados como mensagem dos deuses. E naquela prisão, onde encontrariam alguém capaz de interpretar. Praticamente, eles estavam desolados, sem saída, preocupados, né? Então foi quando José percebeu que os seus rostos apresentavam uma tristeza fora do comum. Por que José percebeu a tristeza daqueles encarcerados, aqueles dois homens, o padeiro e o copeiro? Por que José compreendeu que eles estavam tristes? Certamente o Espírito de Deus, o espírito da empatia, da misericórdia, do amor, da compreensão, né? Fez com que José percebesse a angústia daqueles prisioneiros, ok? Então, e com que se importava com o bem-estar dos presos, né? José se importava com o bem-estar dos presos, apesar de ele mesmo estar na mesma condição. Ele se importava com os demais presos, né? E os presos, nesse momento, já estavam sob sua responsabilidade, porque a conduta de José na prisão era digna. Apesar de ele estar preso ali, ele se portava como um homem digno, verdadeiro, sincero, temente a Deus. E o carcereiro-chefe, percebendo essas coisas, colocou então os presos sob responsabilidade de José. Olha, que coisa interessante, né? Mas isso aí não é obra do acaso, não. Isso é reflexo de uma vida digna, correta. A vida de um homem temente a Deus, tá certo? Que se sujeitava à lei de Deus. Então, por ser justo, muito embora condenado, né? Injustamente, diga-se de passagem, José mantinha um perfil de homem de Deus, tá certo? Então ele cuidava dos presos, né? Ele se importava com o bem-estar daqueles presos, os quais estavam sob sua responsabilidade, né? Com sincera preocupação, amados, lhes perguntou: ora, por que tendes hoje triste o semblante? Digam-me o que aconteceu. Vocês não são assim. Conheço vocês bem, vocês não são assim. Diga-me o que aconteceu, vocês estão cabisbaixos. Alguma coisa, eu sei que alguma coisa aconteceu, né? Gênesis 40, verso 7. Eles não imaginavam que aquele prisioneiro hebreu pudesse ajudá-los. Contudo, José não se colocou na posição de destaque que os falsos intérpretes da época mantinham, né?
Havia muitos intérpretes ali na corte egípcia, né? Porém, a maioria eram falsos profetas, falsos intérpretes, procurando só tirar vantagem, né, da posição que mantinham. E com José era diferente, mesmo porque José, ele se considerava indigno, né? E sempre exaltava o nome do Senhor. Então, com humildade, revelou àqueles homens quem é o único e verdadeiramente Deus que tem o poder de interpretar sonhos. Ele não exaltou a si próprio, não. Ele fez questão de declarar a soberania de Deus. Que Deus era capaz de dar as interpretações, né? Só Deus. Então, amados, após 3 dias, o copeiro seria restituído à antiga função no palácio de Faraó. E vendo o padeiro, né, chefe, que a interpretação foi boa para com o copeiro, Gênesis 40:16, resolveu então também contar o seu sonho, aquele que provavelmente desdenhava, né? Mas ele resolveu contar o seu sonho, porque a interpretação para com o copeiro foi favorável. Então, agora ele falou, opa, vou contar também o meu, né? Quem sabe eu tenha uma igual sorte, né? E o fato foi que resolveu contar o sonho, né? Também, mas quão diferente foi o significado. Após 3 dias, a sua vida deveria ser ceifada de forma cruel. Então o copeiro foi restituído, né, na presença de Faraó, e o padeiro foi decapitado, né? As escrituras não revelam as reações daqueles homens, mas certamente, queridos, o padeiro-chefe não deve ter sido das melhores reações ao saber que seria morto. Entende? Muito bem. No 3º dia, porém, tudo se cumpriu, como José havia interpretado. Gênesis 40:22. Quando José, então, terminou de dar a interpretação do sonho ao copeiro-chefe, rogou para que este se lembrasse dele e que falasse em seu favor a Faraó, né? Então ele disse, olha, quando você estiver lá diante do rei, servindo o seu vinho, a sua bebida, lembre-se de mim que estou aqui, né? Tem misericórdia, fala lá alguma coisa para ver se Faraó me tira daqui, né? Entendeu? Ele esperava que o seu feito causasse profunda gratidão no coração daquele servidor egípcio. Era o que José esperava, né? De forma que pudesse ser beneficiado com a liberdade. Então o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José. Porém, dele se esqueceu. Que coisa, hein? Que coisa. É por isso que a Bíblia fala, queridos, que nós devemos praticar o bem não esperando retorno, né? Porque corremos o risco de sofrer uma decepção, né? Então, se nós já estivermos vacinados a fazer o bem, não olhar quem, não espere recompensa aqui na terra, espere a recompensa divina, então, se o caso houver uma decepção, você não sofrerá tanto, né? Porque você segue os princípios da palavra do Senhor. Então, diz que o copeiro-chefe se esqueceu de José, né? Gênesis 40:23. Ao ser encarregado de servir àqueles homens, José procurou tornar aquela prisão o lugar mais agradável possível. Dia após dia, ele os servia com gentileza de coração e os motivava a confiar que o sofrimento deles não duraria para sempre. Ao vê-los tristes, logo se compadeceu e procurou despertar-lhes
a lembrança de sua sincera amizade. Amados, isso nos leva e nos faz refletir quando Paulo apelou para Roma, para César, que ele estava sendo condenado à morte, ele falou: eu sou cidadão romano, eu apelo para César. Então ele foi para César, muito embora escoltado por um policial. Acontece que a história se desenrolou, houve uma tempestade, o barco rompeu, e ele falou: fiquem tranquilos que não haverá perda física, ou melhor, não haverá perda, nenhuma alma perecerá, somente haverá perdas físicas, materiais. E tal fato realmente aconteceu. Então o apóstolo Paulo, também um homem sincero, temente a Deus, cuidava também dos outros prisioneiros, que estavam com eles. Esse é o nosso dever, querido, independente da condição que vivemos, onde estamos, precisamos cuidar uns dos outros. Esse é o dever, precisamos demonstrar amor. Um dos sinais de que verdadeiramente somos discípulos é o amor que praticamos uns para com os outros, tá certo? José aprendera na prisão outra lição importante: nem sempre o bem que fazemos a alguém produz gratidão, nem sempre, ok? Muitas vezes a pessoa beneficiada, ela se esquece, passou, Então nem sempre as pessoas são agradecidas quando são beneficiadas. É um defeito muito grande, Se tem uma coisa que Deus abomina também, é a ingratidão, A ingratidão. Por vezes não há retorno, queridos. Fazer o bem com sinceridade de coração deve ser simplesmente resultado do amor de Deus em nossas vidas, Certo? Você não faz o bem para ser salvo, não. Você já faz o bem porque você já é salvo, É resultado da sua conversão, fazer o bem, praticar o bem, vencer o mal com o bem, Muito bem. Pessoas decepcionam pessoas. Pessoas decepcionam pessoas. Isso é fato. Não tem para onde correr. Mas Deus jamais nos decepciona. Alguém pode até ser ingrato conosco, mas as recompensas do Senhor são infinitamente maiores e melhores do que qualquer favor humano, queridos. Nós precisamos esperar sempre do Senhor. Dele é a justiça, dele é a vingança, dele é a honra, dele é o poder, dele é a glória, ele honra quem quiser, E ele diz: aqueles que me honrarem, eu os honrarei. E como nós podemos honrar a Deus? Com a nossa vida, procedimento, nossa fala, nosso vestir, nosso caminhar, nosso relacionamento com as pessoas deve refletir Deus em nossa vida. Deus precisa ser honrado através de nós. Então Deus, vendo a nossa sinceridade e o nosso esforço, porque nem sempre é fácil, querido? Muitas vezes nós temos que lutar contra um gigante que está dentro de nós, o nosso próprio eu, nosso próprio egoísmo, nossa própria vaidade, nossa própria autossuficiência. Temos que vencer essas barreiras, ter um coração regenerado, perdoador, pacificador, misericordioso, para refletir em Deus, em nós, Deus, E assim, dessa forma, seremos cada dia mais semelhantes a Jesus. Então, pessoas, querido, decepcionam pessoas. A única segurança está em Deus, Aquele episódio pode ter decepcionado o coração de José, mas Deus logo provaria a sua benignidade para com o seu servo. Queridos, alguém já lhe decepcionou? Você já se decepcionou com alguém?
Creio que a nossa resposta seja unânime, né? Para ambas as perguntas, sim, claro. Claro. Nós vivemos em um mundo cuja ausência de justiça é imensa. Às vezes você recebe um mal como resposta diante de uma bondade. Às vezes você é interpretado mal, né? Então, queridos, nós precisamos estar espertos. Não fiquemos esperando honra dos homens, porque é vaidade isso aí. Não vamos ter, né? Podemos sim receber lisonjas, que muitas vezes nos corrompe, né? Mas a recompensa vem de Deus, tá? Muito embora não aconteça no momento que você queira, na hora que você espera, mas ela virá. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, né? E o apóstolo Paulo disse: se nossa recompensa se resume simplesmente a esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, nós temos que, como ele, considerar tudo como perda por amor a Cristo. Então, diante dessa perspectiva, ele estava acostumado a passar fome, passar frio, passar necessidade, ser injuriado, caluniado. Ele estava acostumado porque os olhos dele estavam fixos no céu. Como Pedro, ele aguardava um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. E José não era diferente. E nós também precisamos tomar como exemplos esses bons exemplos da palavra do Senhor, para sermos melhores pessoas, melhores pais, melhores irmãos, melhores filhos, melhores amigos, melhores vizinhos, né? É isso que o Senhor espera dos seus filhos aqui na terra. Luz no mundo e sal na terra. Glória a Deus, né? Muito bem. Que o Espírito Santo nos conceda, amados, a paciência em esperar no Senhor. E que Ele nos dê um coração sempre disposto a responder com gratidão, não só àqueles que nos fazem bem, mas também àqueles que nos fazem o mal. Pois através deles podemos avançar no exercício do perdão e do amor. É na prática que você desenvolve um coração perdoador, pacificador, longânimo. É na prática, viu? Que você desenvolve essas características, esses dons do Espírito Santo. Então José, ele passou um período na prisão. Como já falamos aqui várias vezes, não foram 14 dias, não foram 14 semanas, não foram 14 meses, não, foram 14 anos, por uma calúnia que ele não merecia, né? Foi caluniado pela mulher de Potifar, e infelizmente Potifar, claro, acreditou nela, lançou José na prisão, e não foram poucos dias que ele passou ali. Mesmo preso injustamente, José não deixou que isso afetasse a sua fé ou a sua conduta para com o seu semelhante. Isto é, amados, muito surpreendente, considerando como uma pessoa normal agiria em circunstâncias semelhantes hoje em dia, né? Olhando para nós mesmos, né? Como será que agiríamos diante de calúnias, diante de injustiças, né? Diante de ingratidão, decepção que muitas vezes sofremos? Como agiríamos? É a pergunta que você pode fazer para si mesmo, eu devo fazer para mim mesmo, mas no intuito de que a nossa resposta seja para nossa melhora espiritual, né? Então José foi colocado onde prisioneiros do rei eram acorrentados. Gênesis 39, verso 20. Mais uma vez Deus estava com ele. E tudo o que ele fez, o Senhor fez prosperar.
Gênesis 39, verso 21 e 23, né? Em pouco tempo, então, José foi designado líder de seus companheiros prisioneiros. Entre os prisioneiros estavam o copeiro-chefe do rei e o padeiro real, né? Esses dois homens tiveram sonhos proféticos, como José, Gênesis 40, verso 5, Gênesis 40, verso 16 e 17. Eles foram deprimidos porque não sabiam o que os sonhos significavam. Então José disse-lhes que Deus tinha o poder de ajudá-los, Deus, e poderia ajudá-los a interpretar os sonhos. E ele o fez, pela misericórdia e bondade de Deus, Gênesis 40, 6 a 8. Então os sonhos significam que o copeiro seria reintegrado ao seu cargo após 3 dias, né? Enquanto o padeiro seria enforcado após 3 dias. Gênesis 40, 12 e 13, também o verso 18 e 19. Tudo aconteceu exatamente como previsto, queridos. Tudo como previsto. José pediu ao copeiro que se lembrasse dele e contasse a Faraó sobre o seu caso. Ele esperava poder ajudá-lo a sair da prisão. Mas o copeiro se esqueceu de José. Gênesis 40, 14 e também o verso 20 a 23. Então 2 anos se passaram, muito tempo, né? O próprio Faraó teve sonhos perturbadores e ninguém conseguia interpretar os sonhos de Faraó. Foi então que o copeiro finalmente, depois de 2 anos, se lembrou de José. E ele foi chamado da prisão para interpretar o sonho de Faraó. Gênesis 40, verso 1 a 14. Gênesis 41, verso 1 a 14. Quando lhe pediram para interpretar os sonhos, amados, José mais uma vez deu glória a Deus, dizendo: não sou eu, Deus dará a Faraó uma resposta de paz. Que testemunho, né? Gênesis 41, 16. Então o Faraó sonhou com 7 vacas que saíram do rio Nilo. Elas estavam felizes, pastando na grama próxima. Mas então 7 vacas magras e feias saíram do rio e comeram as 7 vacas gordas. Eita, que sonho, hein? Que sonho interessante. Não admira que Faraó estivesse perplexo e grandemente perturbado. José relatou que o sonho significava então 7 anos de boa colheita, seguidos de 7 anos de péssima colheita e muita fome sobre a terra. Gênesis 41, 25 a 32. Então José, cheio de sabedoria de Deus, né, propôs uma solução detalhada para o problema. Já movido ali pelo Espírito Santo, ele agora apresentou uma solução, né, diante do problema. Durante o tempo de abundância, ou seja, 7 anos de fartura, deveriam cultivar o máximo de alimentos possível e armazenar todo o excedente. Esse excedente os ajudaria a se sustentar durante os outros 7 anos de fome seca. Gênesis 41, 33 a 36. Depois disso, Faraó então nomeou José como vice-governador no Egito, para que ele pudesse implementar o plano. Gênesis 41, 37 a 45. Naquela época, José tinha apenas 30 anos de idade. Olha, novinho, né? Um jovem, né? Glória a Deus. Então podemos tirar lições, né, com o tempo que José passou na prisão. Em primeiro lugar, aprendemos a importância de ter uma atitude positiva, mesmo em meio às dificuldades, né? Essa é a primeira lição. José não apenas realizou grandes feitos enquanto ainda era prisioneiro, mas também o fez com humildade e gentileza.
ele não se queixou, não reclamou, nem ficou se lamentando sobre a situação que era injusta, né? Em vez disso, confiou em Deus e manteve a sua compostura de homem de Deus. Pensando bem, é realmente incrível, queridos, que a pessoa sofra 14 anos de cadeia por um ato que não cometeu. Vai contra quase tudo que há de mais natural e instintivo na natureza humana. A tendência, amados, é a lamentação. E quantas vezes nós murmuramos e nos lamentamos por nada, fazemos tempestade num copo de água, né? Conforme diz o ditado, né? E o próprio povo de Israel, né? Posteriormente, né? Quando foram libertos ali do próprio Egito, Deus fez milagres, água da rocha, maná, codornizes, né? Abertura do Mar Vermelho, enfim, viram tudo aquilo e ainda murmuravam. Então é natural do ser humano murmurar, se lamentar, choramingar, né? Esquecendo-se das beneficências de Deus. Quantos de nós, queridos, infelizmente, levantamos de manhã e nos esquecemos de agradecer a Deus pela boa noite de sono que Ele nos deu, de despertarmos com vida mais uma vez, e já corremos para o celular, saber quem mandou mensagem para nós durante a noite, e esquecemos-nos de agradecer o autor da vida, que nos deu a vida mais uma vez. Então, infelizmente, isso é natural do ser humano. Então, foi incrível, né? Foi incrível o comportamento de José durante aqueles 14 anos de cadeia, né? De prisão. Mesmo em momentos difíceis, queridos, ainda podemos ajudar os outros. Essa pode ser a maneira que Deus usa para nos tirar do problema, sabia? Vimos como Deus usou a preocupação genuína de José com seus companheiros de prisão para ajudar José também, né? Seu dom de interpretar sonhos foi descoberto quando ele usou para ajudar os outros. Aqueles dois prisioneiros, eles estavam aborrecidos, entristecidos, cabisbaixos, tiveram sonho e ali oprimido pela prisão. Como saber o que significava aquilo? Então eles estavam tristes. E agora José, um homem de Deus, cheio de empatia, de amor, misericórdia, já percebeu a situação e falou: opa, o que está acontecendo? Vocês não são assim. Conheço vocês. Vocês são meus amigos. Vocês são meus companheiros aqui. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ah, tivemos sonho, mas quem vai nos fazer saber o significado? Né? Então José, cheio do Espírito Santo, interpretou aqueles sonhos. Quem foi o maior beneficiado, queridos? O próprio José. O próprio José. Né? Quando o faraó teve a necessidade de um intérprete para os seus sonhos, aí então o copeiro se lembrou de José e falou: quando eu estava preso, faraó, você me mandou para a prisão, eu tive um sonho, eu estaria aqui após 3 dias, servindo vinho para você, na sua casa. Né? Então, tem um rapaz lá chamado José, ele interpretou o meu sonho, e aqui eu estou. Chama ele vai te explicar. Então, amados, muitas vezes as bênçãos de Deus vêm sobre a nossa vida quando nós estamos praticando atos de bondade para com o nosso próximo. Quando saímos da nossa zona de conforto para ajudar as pessoas, seja com uma palavra, um conselho, com uma ajuda de qualquer forma que seja. Então, brechas que damos ao Espírito Santo de Deus para nos abençoar. É isso que Ele está esperando de nós todos.
né? Ele quer nos recompensar, mas nós precisamos ser empáticos, amáveis, pacientes, misericordiosos, bondosos, pacificadores, né? Então Ele vai cuidar de nós também, né? Deus cuida dos seus filhos, como cuidou de José, né? Então Deus nos dá frequentemente dons e habilidades para cultivarmos desde jovens, os quais podem nos ser úteis mais futuramente. Assim como Ele fez com José, que teve seus primeiros sonhos proféticos na adolescência. Lembra-se? Quando ele viu os feixes dos seus irmãos curvaram sobre o feixe dele, em atitude de reverência. Quando ele viu as estrelas do céu, o sol e a lua se curvarem, né? Tudo isso era um sonho, né? Que ainda não tinha o seu significado, mas que haveria de se cumprir no futuro, porque quando José, como agora governador do Egito, seu pai viria juntamente com seus irmãos e se prostrariam diante dele, reconhecendo a sua autoridade como governador do Egito. Então se cumpre, amados, se cumpre. Quando é de Deus, observe, quando é de Deus, tá certo? E se Deus quiser, Ele interpreta sonhos, né? Mas, vamos em frente aqui. Inevitavelmente, então, nós decepcionamos com pessoas, mas nunca devemos perder a fé em Deus, queridos. Ele nos ajudará no momento certo, provavelmente de uma maneira ainda melhor do que poderíamos imaginar. Quando o copeiro se esqueceu de José depois de sair da prisão, isso deve ter sido decepcionante. Com certeza José poderia ter ficado esperando todos os dias que alguém viesse libertá-lo. Mas, embora tenha levado mais tempo em vez de ser libertado para voltar a ser escravo, desta vez ele saiu direto da liberdade do cativeiro para o palácio real, como governador do Egito. É o tempo de Deus, querido. O tempo de Deus é melhor, viu? O tempo de Deus é melhor. Eu costumo dizer, às vezes as pessoas perguntam para mim, lá na igreja, os parentes, né? Sobre a minha cirurgia, porque eu estou na fila para a cirurgia cardíaca. Mas eu faço questão de dizer que eu não estou preocupado. Eu até brinco e digo, não estou nem dormindo por causa disso. Por quê? Porque eu já entreguei na mão de Deus. Eu sei que Ele, se Ele quiser, Ele pode restaurar o meu coração sem precisar de cirurgia, porque Ele conhece toda a engenharia humana. Ele que criou o ser humano. Ele pode. E se Ele quiser que eu passe por cirurgia, no tempo dele eu vou passar por cirurgia. Entende? E se Ele não quiser, o que Ele quiser fazer, amém. Amém. Então, José, claro, ele tinha desejo de sair daquela prisão. Tanto é que ele disse para o copeiro, lembra-te de mim, hein? Quando você estiver na presença de Faraó, fala de mim. Poxa, dá uma chance aí, né? Mas o copeiro se esqueceu. Mas Deus estava traçando um plano melhor, né? A resposta de Deus era melhor do que José esperava. José nunca imaginaria que de prisioneiro ele seria governador do Egito, rapaz. Que coisa! Só Deus mesmo faz essas coisas. Porém, amados, antes da bênção, vem um período de prova, viu? Vem um período de prova. Eu costumo dizer, querido, que o cristão, ele vai passar a grande tribulação. Antes de receber a bem-aventurança que Jesus citou lá em São Mateus capítulo 5,
bem-aventurado esse, bem-aventurado aquele, por causa disso, por causa... Antes de receber a bem-aventurança, o povo de Deus ele vai ser provado como prata e como ouro. É o crivo. Então, queridos, vão ser estabelecidas nesse mundo leis contrárias à sã doutrina, contra a palavra de Deus, contra a lei de Deus. E você e eu teremos que decidir se nós vamos agradar a Deus ou agradar aos homens. Se você quiser agradar Deus, você vai receber boicote econômico. Você não vai poder comprar, você não vai poder vender. Você vai ser excluído da sociedade. Você será a escória do mundo. Porém, o Deus que cuidou de José estará cuidando de mim e de você. É nisso que eu creio. E sei que você crê dessa forma. Então, essas provações que nós temos hoje são um mero estágio para nós já irmos nos acostumando ao que virá. Né? Livro de Daniel, capítulo 12, diz que haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Mas naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do seu povo. Jesus vai vir nesta época de grande tribulação. Ok? A bem-aventurança está próxima. Canaã é logo ali. Canaã é logo ali. Porém, antes temos que atravessar o rio. Sabe o que significa águas em profecia? Apocalipse 17, 15. Leia lá. Povos, multidões, nações e línguas. Você, para servir a Deus, você vai ter que enfrentar os povos, os reis, os príncipes deste mundo. Ok? Você vai ter que passar por eles. Porém, dignamente, honrando a Deus, obedecendo os seus mandamentos, porque uma das leis que serão estabelecidas no fim dos tempos, antes que Jesus venha, será a instituição do domingo como dia santo. Quando a Bíblia não diz nada disso. E você terá que ser contra o sistema se você quiser agradar a Deus. Então, temos que entender que Deus está cuidando do seu povo, ok? Muito bem, todos os talentos e dons que temos vêm de Deus, isso é fato. Tiago 1,17, como José devemos sempre ter o cuidado de dar a Deus toda a glória pelas coisas que Ele faz através de nós. Glória pertence a Deus, só a Deus. Estamos aqui nessa live? Glória a Deus. Você está aqui? Glória a Deus. Você não está aqui porque você é bonzinho? Não. Você está aqui porque Deus colocou no seu coração o desejo de estar aqui. Por isso você está aqui. Porque se fosse fazer o desejo da carne, estaríamos fazendo outra coisa. Mas nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus, o qual nos impressiona, a estar na sua presença. Tem muita gente que diz que o Espírito Santo incomoda. Eu não concordo muito com essa tese de que o Espírito Santo nos incomoda, não. O Espírito Santo, ele nos impressiona o coração. É diferente. É diferente. O Espírito Santo, ele impressiona o nosso coração. Quando eu digo coração,
é mente, entendimento, conhecimento, consciência, certo? Os filhos de Deus se receberão o selo de Deus na sua fronte, a consciência marcada, o entendimento, né? E os perdidos vão receber também a marca da besta na sua fronte. Não é o número 666 tatuado na testa, não. É a mente, o entendimento, o intelecto marcado e a aceitação na mente. É isso, tá? Então, se você está aqui, glória a Deus, o Espírito Santo o impressionou a estar aqui. Assim como nós, glória a Deus. E louvado seja o nome do Senhor, tá certo? Muito bem. O plano de Deus para nossas vidas sempre se cumprirá. Sempre, sempre. Não importa quais os obstáculos que tenhamos que enfrentar. José foi vendido por seus irmãos, aprisionado por Potifar, esquecido pelo copeiro. Mesmo assim, o plano de Deus de torná-lo governador se cumpriu. E por fim, queridos, a fé em Deus não se baseia nas circunstâncias. Assim como José, podemos manter a fé em Deus mesmo quando as coisas pioram cada vez mais. Enfrentar as adversidades na vida não significa que Deus não esteja agindo conosco. Podemos nós ver como o ouro sendo refinado pelo fogo. Com essas experiências difíceis da vida, somos aperfeiçoados em nossa fé. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Existem milhares de pessoas que acreditam que todos têm um destino traçado e que a vida nos coloca em situação para que aquilo que foi pré-determinado realmente aconteça. Em função dessa crença, queridos, muitos consultam os oráculos, as coisas do gênero, para saber o que a vida lhes trará. Mas afinal, temos ou não temos um destino? É a pergunta que não quer calar. O que nos acontece é predestinado por Deus? Efésios 1,5 diz: em amor nos predestinou para sermos dotados como filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. 1 Tessalonicenses 5,9: porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso quer dizer que, independente do que você faça, você já está determinado a ser salvo? Você precisa tomar uma decisão, você precisa querer. Apocalipse 3,20, está lá: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém me ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Serei na sua casa e você comigo. A porta é o coração. O coração é a conotação de mente. Jesus precisa habitar na sua mente, morar na sua mente. Os desejos dos seus pensamentos precisam estar aliados com os desejos de Deus. Aí sim você será salvo, né? O que a Bíblia diz? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas somente aqueles que fazem a vontade da ação, independente do que aconteça. Não. Nós somos
destinados para a salvação. Porém, isso está baseado em nossas escolhas. O que você escolhe? Aceitar Jesus como Salvador e viver por Ele? O que você escolhe? Né? Como disse Josué, escolhei hoje a quem servais. Eu, porém, e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. A hora voou. Hoje a hora voou. José Luiz, Deus abençoe. Obrigado pela sua presença, seu apoio aqui às nossas lives. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Maria Isabel Santos, igualmente seja abençoada por Deus em nome do Senhor Jesus. Mantenha-se firme na fé, firme e constante. E todos vocês que não deixaram seu comentário, mas ficaram aí, que o Senhor os abençoe também. Amém? Vamos orar juntos e agradecer a Deus? Pai amado e santo, obrigado a Deus. Esse momento que passamos aqui. Ó Deus querido, que nós possamos tomar como exemplo a conduta de José, de Davi, de Moisés, de Jó e tantos outros servos e servas de Deus que viveram antes de nós, mas perseveraram firmes na fé, na verdade, na obediência e no temor a Ti, ó Deus. Por favor, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados dos nossos amigos e irmãos, ajuda-nos, ó Deus. As nossas tendências são más continuamente, ajuda-nos a vencer, Senhor, os nossos defeitos de caráter, subjugar as nossas vontades e assim possamos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Por favor, ó Pai, ajuda-nos. Abençoa cada lar aqui representado, as famílias, os pais, os filhos e todos os familiares, que sejam agradecidos e abençoados em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, exaltamos e engrandecemos. Amém. Tudo bem, queridos? Deus abençoe a cada um de vocês. Que o amor de Deus esteja com cada um. Nós teremos agora, na próxima quinta-feira, mais uma live aqui pela TV Luz para o Caminho Nações. E você é convidado a estar conosco também. Vamos caminhando aí para o final do livro de Gênesis. Tem 50 capítulos e vamos agora para o capítulo 41. Você é convidado a estar conosco para junto nós continuarmos estudando a palavra do Senhor. Tá certo? Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão no Espírito Santo esteja com você, sua família e amigos, em nome de Jesus. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.